Uma boa noite na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. O nosso programa Evode a Mais está começando e nós iremos até às 22 horas e 30 minutos, se assim Deus permitir. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui recebendo a doutora Cida. Nós vamos estar abordando um tema aí muito importante nos dias de hoje. E eu já quero que ela esteja se apresentando, já é a segunda vez que ela está no nosso programa. E essa é a primeira vez de uma série de 3 programas que será gravada ao vivo. Então, você que está aí nos assistindo, você não pode perder, porque nós vamos estar abordando sobre violência doméstica, nós vamos estar abordando sobre abuso e Lei Maria da Penha, é um assunto muito profundo. Então, já quero estar passando para a doutora Cida. Por favor. Né? E a doutora Cida vai estar se apresentando. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite a você que vai nos assistir ou que está já nos assistindo. É um grande prazer estar aqui novamente para tratar de um assunto que é tão evidente e tão difícil de se dissipar, né? Nós temos visto aí tanta violência contra a mulher, violência de maneira geral, mas nós resolvemos estudar especificamente a violência contra a mulher, porque é um nicho muito importante e durante esses 3 programas nós vamos estar aqui falando com vocês, tentando esclarecer alguma coisa, aprendendo com vocês também. É isso aí, eu já quero aproveitar o comecinho desse programa, porque no programa passado eu esqueci de pedir o like, eu esqueci de pedir inscritos, embora tivemos bastante inscrito aqui no programa passado, foi uma benção, né? E uma maneira de você estar ajudando a gente é você estar se inscrevendo no nosso canal, e quando você deixa o seu joinha, a plataforma ela entende que você está gostando do programa e ela indica esse programa para outras pessoas poderem estar assistindo. É uma maneira de você estar compartilhando. E quanto mais o Evode a Mais ficar conhecido, for mais acessado, isso é melhor e facilita a nossa vida na obra missionária. Porque na medida que as pessoas vão conhecendo o nosso trabalho, eles começam a ajudar, né, o Missões Evódia no Sertão. Tanto que da primeira vez que a gente foi no Vale do Jequitinhonha, a gente levou 1 tonelada e da última vez a gente conseguiu 6 toneladas. Que maravilha, né? Então, com a ajuda de vocês, nós acreditamos que nós ainda iremos levar uma carreta lotada, Amém. 30 toneladas ali de alimento naquele Amém. lugar, né? Coisa boa, né? E nós vamos estar já fazendo a primeira pergunta, o que é a Lei Maria da Penha? Então, e assim como o Evódia tem uma missão de levar alimentos e levar consolo, né, para os mais altos rincões desse nosso país, lá onde o pessoal é mal assistido, né, nós também nesse programa teremos essa função missionária de esclarecer, de tentar esmiuçar essa lei, tentar trazer, deixá-la o mais prática e o mais fácil de entender possível. Porque tem muita gente que ainda tem dificuldade, tem muita mulher que ainda passa por dificuldade, passa por violência e ela não consegue saber, não consegue entender que aquilo é uma violência. Então, mais uma vez, nós queremos explicar, esmiuçar, traduzir de maneira bem fácil para vocês entenderem. A Lei Maria da Penha, pastor, ela surgiu por causa da violência sofrida por uma mulher chamada Maria da Penha. A Maria da Penha se casou no Ceará, onde ela se formou farmacêutica. Então, veja, não é farmacêutica bioquímica, não era uma mulher sem cultura.
e na Universidade Federal lá do Ceará. E lá na mesma universidade, durante o tempo que ela cursava a faculdade, ela conheceu um colombiano chamado Marco Antônio Viveiros, e ali eles iniciaram um relacionamento. E até relativamente bem, até que ele conseguiu a cidadania. Quando ele conseguiu a cidadania brasileira, que é o que ele mais queria, acontece muito isso no estrangeiro. Às vezes as mulheres vão para lá, saem do Brasil, vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, para algum lugar, e lá elas conhecem um homem, elas nem sabem direito quem é aquele homem, conhecem um homem e para ganhar a cidadania, elas se envolvem com aquele homem, casam com aquele homem, e a partir dali elas começam a sofrer todo tipo de violência, cárcere privado, todo tipo de violência. E a Maria da Penha começou a sentir isso aqui no Brasil. Na terra dela, ela casou com um colombiano e assim que ele conseguiu a cidadania, ele começou a se mostrar. As pessoas têm esse problema de se apresentar, né? Então, elas escondem o máximo que elas podem até conquistar a outra pessoa. É muito difícil um relacionamento. Por isso que o relacionamento antes do casamento não pode ser muito curto. Ele não pode ser pequenininho. Então, na maioria das vezes, a maldade ela já é premeditada. Ela já é premeditada. A pessoa, porque o que acontece? A pessoa que é violenta, ela não se mostra violenta no primeiro momento. É igual o diabo. O diabo não se mostra pra gente de chifrinho, né? Ele vem todo encapado, todo disfarçado. Da mesma forma, a pessoa violenta, tanto o homem quanto a mulher, né? O ser humano, quando ele é violento, ele não chega, salvo assim, raríssimas exceções, que a pessoa é violenta e ela se apresenta violenta, mas normalmente essa violência ela vai sendo descoberta durante o tempo de convivência. E no meio do evangélico também, existe também muito isso, né? Mas muito mais do que nós imaginamos. E são, a maioria das vezes, acobertado, né, pela liderança, por causa do escândalo. E porque tem uma cultura também que diz que, olha, você casou, não pode separar, você tem que perdoar 70 vezes 7, e você tem que aprender a conviver, e você tem que ser submissa, e você tem, e colocam a religiosidade, ela coloca esse peso sobre a mulher, né? E a mulher fica, às vezes, suportando um casamento durante décadas e décadas, porque ela fica nesse peso da religião que fica cerceando ali a liberdade dela. Então, é muito sério isso. E eu sempre costumo dizer que o amor incondicional, ele não passa pela violência. Jesus, quando se entregou por nós, ele sofreu todo tipo de violência. Mas porque ele precisava aguentar, ele precisava superar para que o plano perfeito da salvação fosse cumprido. Agora, doutora Cida, o namoro de um evangélico, de uma pessoa evangélica, é complicado também, né? Então, porque não pode namorar muito tempo, né, pastor? Porque diz que peca, e às vezes o primeiro erro pode ser menor do que o segundo erro, né? Sim. Ninguém vai começar a namorar esmurrando a namorada, né? Normalmente, mas dá para perceber, assim, sutilmente, é que depois que a gente completa mais idade, a gente fica um pouco mais astuta, né? Você fica mais... Começa a pegar sinais mais fácil, né? Mais fácil, você presta mais atenção. Porque o que acontece? Durante o primeiro relacionamento, que é o namoro, tem aquela paixão, e a única coisa que você não olha são as atitudes. A carência também é um inimigo também, né? Um grande inimigo. Então você fica prestando atenção, você quer saber quantas vezes ele te liga por dia, você quer saber se ele te elogia quando você chega perto dele,
você quer que ele esteja perto, e às vezes ele até dá sinal de que, sabe, me deixa, mas a pessoa acha, não, vai ver que hoje o dia não foi muito bom no trabalho, é problema na casa dele, porque alguma coisa aconteceu de mal na casa dele que ele ficou assim. E já é um sinal, porque, bom, peraí, ele falou que aconteceu alguma coisa na casa dele, então eu preciso saber o que aconteceu na casa dele. E esses dias eu estava conversando com uma senhora e ela me falou que o neto dela tinha ido morar na casa dela porque a mãe tinha dado um tapa no rosto do neto. A mãe deu um tapa no rosto do filho e o filho foi morar com a avó. Aí eu perguntei para ela, mas a senhora sabe por que ele levou um tapa? Ela falou, ele não me falou nada. Falei, então, a senhora deveria buscar com a sua filha a informação por que ela deu esse tapa nele. Qual foi a origem dessa agressão? Não justifica, mas certamente existiu um momento que isso ocorreu. Alguma coisa ensejou isso. E aí hoje ela falou comigo, encontrei na blusa do meu neto um pouco de droga e um isqueiro. Nossa. Falei, então, né? Provavelmente a mãe também já tinha encontrado. E aí ela se descontrolou, se descompensou e agrediu. Agressão, nada justifica uma agressão, nada. Mas naquele momento, mãe foi tentar corrigir o filho. E nessas alturas, talvez o filho já está num caminho quase que sem volta, né? Já está num caminho difícil, porque para ele já esquecer a droga na roupa, é porque ele já está familiarizado, já está relaxado. A gente vai estar abordando depois para falar sobre filho, nós não vamos focar muito nisso, mas eu quero também aproveitar esse gancho e falar que eu sempre participei de todas as reuniões das minhas filhas na escola. E uma coisa impressionante, sempre tinha 6, 8 mães. E raramente um pai. Raramente um pai. E eles não se preocupam em ir nas reuniões para poder saber. E tem muitos pais que são mal educados, são agressivos, eles não respeitam o professor. Eu nunca aceitei que uma filha minha chegasse em casa falando mal do professor. Sim. Nunca aceitei. Mas hoje é totalmente o contrário, né? A criança chega reclamando do professor e o professor, ao invés de ir lá perguntar o que o meu filho fez de errado, ou então falar para ele, você não vai falar mal do teu professor, amanhã eu vou lá com você para a gente descobrir o que aconteceu. Não, ele já chega intimando o professor, né? E toda vez que eu saía da reunião, eu ia lá no professor e agradecia a ele e falava muito obrigado pelo senhor estar me ajudando a educar minhas filhas. Porque o professor, ele é um educador. Lógico que tem ali o limite que a criança tem que trazer de casa, né? O básico, os princípios, a criança tem que trazer de casa para a escola, né? E na escola, os professores vão ensinando os fundamentos, mas o princípio ela tem que trazer de casa. Mas a maioria hoje tem uma babá eletrônica que fica o dia todo, né, com eles, que é um celular. Isso é a pura verdade. E não leva princípio nenhum, aí chega na escola, não consegue atentar para aquilo que o professor está falando, porque a maior discussão, e eu tenho uma filha professora, pedagoga, e a maior discussão hoje é a falta de atenção das crianças. As crianças não conseguem ficar paradas no lugar, por quê? Porque elas estão acostumadas com a tela. Então, elas não conseguem... A tela faz o que elas querem. A hora que elas não querem mais, elas colocam lá Enter ou ESC e saem da tela. E quando elas chegam na vida real, tem ali um professor que não adianta dar ESC, que ele não vai sair dali da frente. Ele vai continuar falando. E aí elas ficam inquietas e às vezes discutem com o professor. Então... E tudo isso a gente fica pensando, onde entra aí a Maria da Penha, né? Ela entra nisso. Durante muito tempo, as feministas tentaram tirar a mulher de dentro de casa, né?
Então, eu não sou feminista, mas eu agradeço o que nós conquistamos dentro de um determinado limite. Porque nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. E o que tem acontecido hoje, na maioria dos casos, o agressor, ele tem um problema lá na família, lá na casa dos pais. Ele já teve uma criação falha lá atrás. Então, o caráter do agressor foi mal formado, né? Porque o caráter ele se forma até os 7 anos de idade. A partir do 8º ano, não adianta, ele já sabe o que ele quer fazer. Então, se ele não adquiriu bons princípios até o 7º ano de vida, a partir daí, ele só vai assimilar, ele só vai acrescentar aquilo que ele quiser, aquilo que ele gostar, o que for interessante para ele. Então, se ele não tem bons princípios éticos, ele vai acrescentar aquilo que ele acha interessante. E o que ele pode achar interessante. E aí os pais que disseram não para ele, né? Não, já começa lá, né? Hoje, se eu senta numa mesa de restaurante e fica olhando os pais e os filhos, na minha época, o meu pai punha comida no meu prato e eu comia. Hoje, senta na mesa, quem escolhe o cardápio é a criança de 4 anos. O que você quer comer? Entendeu? Então, a criança, o ser humano, ele já cresce com essa ilusão de que tudo ele pode. Todo mundo tem que fazer as vontades dele. Tudo tem que estar ali de acordo com o que ele quer. E ele vai descobrindo que não é assim. Mas como ele vence isso se ele não foi preparado para isso? Ele não foi preparado para perder. E o que acontece, na maioria dos casos, 90% dos casos, Maria da Penha, é isso. Às vezes o relacionamento se torna já insuportável, a mulher quer sair do relacionamento e o cara fala, não é minha, não é de ninguém, e mata. Ah, matou porque não aceitou a separação. Como assim? Como não aceitou a separação? Um casamento é feito por duas pessoas. Ele é composto de 2 pessoas, é um casal. Para ele dar certo, andarão 2 juntos se não tiverem em comunhão? Se não está em comunhão, se não tem o mesmo pensamento, se não tem a mesma direção, pode nem ter o mesmo pensamento, mas tem que ter a mesma direção. E o pensamento, a proposta, ela vai se ajeitando, né? Você renuncia um pouquinho aqui, eu renuncio um pouquinho ali, e a gente vai conduzindo esse casamento. Mas o que acontece com o garoto que não teve esse princípio? Certamente os pais também, na maioria das vezes, não permaneceram juntos, ele já teve uma criação. Às vezes foi criado por uma tia, pela avó, pelo vizinho, pela irmã mais velha, que não tem essa responsabilidade da educação. Essa responsabilidade da educação é dos pais. É pai e mãe que tem que educar. Quando você terceiriza essa educação, alguma coisa vai ficar fora. Porque você leva para a avó, às vezes, algumas avós maravilhosas conseguem educar. E não é falha da avó. Mas ela quer dar comida, ela quer que a criança ande limpinha, ela quer agradar, ela quer cobrir aquela falta que os pais estão fazendo, mas ela não dá princípios para essa criança. Porque esse princípio tem que vir de quem gerou. Até porque a criança, quando não é criada pelos pais, ela não vê aquela outra pessoa que está criando como pai. Então ela não vê o dever de obediência. Então o que acontece? Eu sou a irmã mais velha, que estou criando o meu irmão mais novo.
Eu faço tudo, eu ensino ele a arrumar a cozinha, eu ensino ele a fazer um leite, eu ensino, mas eu não ensino princípios para ele. Olha, isso você pegou na escola, devolve lá. Nós vamos lá na escola, porque isso aqui é seu. Não, então você tem que devolver lá. Ah, minha professora hoje, por quê? O que aconteceu? O que é que você fez que levou a sua professora a tomar essa atitude com você? Entendeu? Eu, irmã, não tenho essa preocupação. Eu nem ouço direito, porque eu também estou ocupada. E tem uma outra coisa, não é meu filho. Entendeu? Eu já estou fazendo muito cuidar da comida, mandar tomar banho. Entendeu? Então, essa criança, esse menino, na maioria das vezes, já cresce sem esse princípio. Aí ele vai para a escola e na escola ele também não consegue o princípio, porque princípio não é na escola. Na escola você ensina, você aprende fundamentos. Então ele aprende fundamentos sem princípios, mas ele briga com os amiguinhos, ele discute com a professora, ele quebra as coisas dentro da escola porque ele não tem respeito por nada. Esse menino vai ser problema no futuro. Aí ele começa a namorar. Ele começa a namorar, ele quer controlar a vida da namorada. Porque aquilo passa a ser o primeiro objeto de desejo dele. Às vezes não conseguiu comprar um carro, uma moto. Então é a namorada que é a primeira propriedade dele. E aí essa namorada vai ser totalmente controlada por ele. E normalmente, pastor, é uma idade entre 14 e 15 anos. Que essa menina já vai ser sufocada e esse garoto já vai começar a ser excessivamente violento no tratar com essa menina. E muitas vezes a primeira paixão, né? Ela suporta, ela vai aguentando, ela também não dá limite para ele. Porque dá a impressão que a gente não vai arrumar outra pessoa igual, né? Exatamente. Porque se eu não casar com ele, eu não caso mais com ninguém, parece que é o último homem ou a última mulher da face da terra. Eu senti isso na pele quando eu era adolescente. Não é assim? Tinha garotas que eu morria por elas e hoje eu fico analisando, eu acho que eu nem gostava. Pois é. Mas é a posse. É aquele prazer de falar, é meu. Não é? A gente, desde criança, né? Você, às vezes, você dá um brinquedo na mão da criança, chega uma outra perto para brincar, ela puxa. É meu. Né? A gente, se você não educar a criança para não ser egoísta, ela se torna um ser humano egoísta. E o egoísmo, ele chega no feminicídio. Exatamente. Você não vai ser minha, você não vai ser de ninguém. Exatamente. Então, a origem disso está lá no primeiro brinquedo que você deu para o seu filho. Tem uma música do Zezé, eu sempre cito, não sei se já citei isso no programa passado, é uma música que fala assim, ó: não esqueça que eu te amo e por amor te deixo ir. Isso. Esse é um verdadeiro amor, né? Exatamente. A pessoa não está feliz comigo, mas eu amo tanto essa pessoa que eu quero ver ela feliz. Isso. Com outra pessoa, sozinho, com quem quer. É isso, né? Que a gente tem que entender. O sentimento, ele é autônomo, individual. Então, eu posso te amar perdidamente, mas se o senhor não quer me ver na frente, eu vou fazer o quê? Esse meu amor tem que ser consciente para saber que, não, eu te amo tanto que eu não posso te forçar a ficar comigo. Eu queria muito que você ficasse comigo, mas eu queria que você me amasse tanto. Eu já ouvi, pastor, olha, eu fiquei assustada. Uma pessoa dizer assim para outra: eu te amo tanto que não tem problema que você não me ama. Eu amo por você e por mim. Eu fiquei pensando, onde será que ela descobriu isso? Como que descobre isso? Não tem o mínimo de autoestima. E a falta também dessa autoestima faz com que ela se coloque no lugar de violência. Exatamente, se torna um relacionamento abusivo também, né? Só que ela só vai descobrir isso quando ela estiver toda roxa, com o olho para fora, toda machucada, com a perna quebrada. Aí que ela vai descobrir. E às vezes não descobre.
Mas às vezes ela até descobre. Tem mulher que descobre que isso é uma violência, mas ela fica perguntando: o que que eu fiz para isso? Eu vi uma mulher, eu estava num ambiente assim, público, né? Na prefeitura de Hortolândia, né? Onde é que entra todo mundo e sai. E eu vi uma senhora mais ou menos de uns 60 anos, um zóio roxo, e casada há mais de 30 anos. E eu fiquei com vergonha de entrar no assunto com ela, mas eu tenho quase certeza Que era isso. que era isso. E o senhor sabe que existe também, e eu também tenho um exemplo desse para contar, existe a violência também de filhos contra a mãe. Verdade. Porque muitas vezes os filhos, essa geração dos nossos filhos, é a geração do nem estuda e nem trabalha. Aí ficam morando na casa dos pais a vida inteira. Aí o pai morre, né? Normalmente o homem morre primeiro que a mulher, e fica essa mãe convivendo com o filho já velho, né? Dentro de casa, e aí ele começa a fazer dessa mãe uma escrava. Então, ele quer o cartão da aposentadoria que ela recebe, às vezes ela começa a receber a pensão do pai que morreu, então ele quer o cartão da aposentadoria, ele quer o dinheiro na mão dele, e quando ela não dá, ele bate nela. Eu encontrei esses dias na lotérica uma senhora que eu fiquei prestando atenção e pensei, pela forma estúpida que o rapaz falava com ela, eu fiquei olhando, eu falei, não, marido não dá para ser. Pode ser um filho. E eu fiquei esperando a fila andar para eu conhecer o que estava acontecendo. E quando ela foi para o caixa, eu fui para o caixa do lado e eu perguntei para ela, o que está acontecendo? Ela fez assim, ai filha, é difícil. Se eu soubesse o que eu aguento, eu falei, mas a senhora não é obrigada a aguentar. Disca 190, 180, grita para alguém, a senhora não precisa aguentar essa loucura desse... Ai, mas não... Ele é assim mesmo. E muitas vezes para usar droga, né? Não, e sabe o que ela me falou? Ah, ele é assim mesmo. Já faz tempo, já faz mais de 10 anos que eu aguento isso. Nossa. E ela tremia, ela olhava para ele, ela estava trêmula. E ele fez ela sacar todo o dinheiro da aposentadoria, sacou, contou, a hora que uma menina passou pelo guichê, ele pegou o dinheiro, enfiou no bolso e saiu na frente dela e foi embora. Meu Deus do céu. Então, muitas vezes a gente pensa que violência é só de marido contra mulher. Mas não, a violência doméstica, ela também envolve filhos, netos, né? Tem muitas pessoas, muitos netos que maltratam as avós também, às vezes por causa de drogas, que são netos que são criados por elas, né? Pelas avós, também são maltratadas por ele. Isso também é violência doméstica. Doutora Cida, eu vou criar aqui uma situação, criar não, porque na verdade existe a situação que eu vou falar. Por exemplo, em igrejas, onde nós sabemos que tem, infelizmente, muita violência debaixo dos panos dentro da igreja. Onde o pastor, ele é um pastor que aparentemente ele é um homem bonzinho, a mulher dele sofre essa violência doméstica nas garras desse camarada, mas ela tem que manter uma postura para poder passar assim que é uma família abençoada. E às vezes essa mulher ela é totalmente dependente do salário do marido, totalmente dependente do ministério, e o cara ameaça ela, se você chamar a polícia para mim, acaba o ministério, eu deixo de ser pastor, e aí você vai morrer de fome, porque você depende de mim. Também existe esse caso também, às vezes de uma pessoa, de um homem, que ele dá todo o sustento de uma casa, de um lar, onde a mulher talvez nunca trabalhou, ou talvez trabalhou quando era solteira, e de repente ela passa a se sentir totalmente dependente dele, ele começa a abusar dessa mulher, e essa mulher se vê de mão atada, porque ela fala, ele que me dá tudo, ele que paga minhas contas, ele que faz tudo.
E isso existe muito, tanto na igreja como fora da igreja. Existe. O que a senhora aconselharia essa mulher fazer? O que ela poderia fazer? Para ela tomar uma atitude e não ficar muito no prejuízo, não ficar abandonada? A primeira coisa que ela tem que fazer é arrumar uma renda. Fazer alguma coisa para ela se tornar independente. Só antes da senhora responder, eu vou fazer mais uma outra pergunta. Não existe uma lei que obriga esse homem a manter essa mulher se ficar provado que ela sofre violência com ele? Então, tem algumas ponderações. Tem, por exemplo, tem o caso dela ser totalmente submissa a esse tratamento maldoso dele, porque ela não tem nenhuma renda. Por que ela não tem nenhuma renda? Ela trabalhava antes deles se conhecerem, ela era produtiva, trabalhava, era independente. Aí quando eles casaram, normalmente, quando engravida, quando tem o primeiro filho, aí ele tira ela do trabalho, quer dizer, sugere que ela saia do trabalho para cuidar da família. Se isso acontecer, ela pode, no ato da separação, ela pode requerer uma pensão alimentícia, porque ela foi obrigada a parar de trabalhar. Então, se ela não tem o sustento necessário para sobreviver, ele é obrigado. Essa é dentro do direito patrimonial que a Lei Maria da Penha defende, esse é um dos direitos. Ele é obrigado a sustentá-la. O grande problema é que a maioria não tem onde cair morto, nem ele nem ela. A maioria não tem salário. Se ele tem salário, nós temos aí o caso da Luísa Brunet, né? E de várias outras artistas, de várias outras pessoas da sociedade, quando o agressor possui bens, quando ele tem uma situação financeira melhor do que ela, quando ela é totalmente dependente dele, ele tem obrigação de pagar. E isso é estipulado em juízo. Então, tanto o juízo da vara de violência contra a mulher, quanto o juiz civil pode estipular essa pensão. Pode acumular tudo num processo só, que é o processo criminal da Lei Maria da Penha, ou ela pode fazer um processo criminal e um processo civil de pensão alimentícia. Eu conheço um casal, eles vivem bem, só que na época, no comecinho da caminhada deles como casado, ele casou com essa moça e ele levou ela para morar numa casa de fundo dos pais. E ela já tinha 2 filhos com ele. E numa briga lá, uma discussão, ele falou assim, a casa é minha, então você vai ter que sair daqui e vai ter que caçar o seu rumo, porque eu não quero você mais aqui. Ela procurou a justiça e foi determinado que ela poderia sair da casa, porém, ele teria que, além de pagar a pensão para os 2 filhos, ele teria que pagar um aluguel para ela, numa casa equivalente à que ela morava. E o juiz, inclusive, ele determina um prazo. Por exemplo, eu tenho um caso que o juiz, que aconteceu isso, a mulher teve que sair da casa, e o juiz determinou por 2 anos que ele pagasse a pensão e o aluguel. Porque ele disse que 2 anos é suficiente para ela arrumar alguma coisa para que lhe rendesse a sobrevivência, pelo menos. E agora está findando esse prazo e ela está com câncer, está muito doente, então nós vamos pedir a prorrogação. Entendi. Porque é assim, o juiz normalmente não fixa ad eterno. Se a pessoa tem saúde, ele sabe que os filhos vão crescer. A pensão dos filhos é totalmente diferente do que ele tem que pagar para a mulher. E ele normalmente é condenado a pagar uma pensão para ela também, se ela não tiver meio de subsistência. Porque ela abriu mão, né, da sobrevivência dela, abriu mão de bens materiais em prol da família. Então, não é que ela não fez nada, ela trabalhou para cuidar da família, né? Só que isso não gera renda.
Então ela não tem nada, ela não Gera tem muito um recurso, trabalho. gera muito trabalho, devia gerar uma boa renda, né? A dona de casa deveria ter uma renda, mas normalmente ela não tem. E quando ela sai, aí grande parte consegue ficar na casa e ele sair, né? Normalmente, quando se paga aluguel, ele sai. Quando a casa é dele, adquirida por ele antes do casamento ou antes da união estável, então aí tem essa discussão realmente, como é que faz, porque o imóvel é dele, né? Então nós não podemos tirá-lo de casa, apesar dele ser a parte errada, mas o imóvel é dele, então a agredida é que vai ter que sair. E nesses casos também, a Maria da Penha, ela tem várias maneiras de socorrer essa mulher. Quando essa mulher, quando a vítima, ela não tem para onde ir, não tem como sobreviver, existe uma rede de apoio. Porque o que acontece? Em toda nova lei, e a Lei Maria da Penha é muito nova, tem 14 anos agora, né? 15 anos, vai fazer em agosto, então ela ainda está sendo adaptada, né? A cada ano vai se vendo quais os novos problemas que surgiram e essa lei vai sendo adaptada. Mas nós temos, olha, o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Esse CRAM, ele é um espaço que presta acolhimento à mulher. Então, é um espaço onde tem lá, ela não precisa ir na delegacia, por exemplo. Lá tem psicólogo, tem advogado, tem assistente social. Então, ali ela é acolhida e dali eles fazem a triagem para ver o que é que vai fazer com essa mulher. Mas tem também o CEAM. O CEAM é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que ele faz o encaminhamento dessa mulher que é vítima de violência para uma casa-abrigo. E tem todo um apoio jurídico? Tem todo um apoio jurídico. Porque em todos os lugares você vai encontrar a defensoria pública. E a defensoria pública é uma defensoria que a gente chama de gratuita para quem usa. O defensor recebe do Estado. Mas... E é indicado para essa pessoa, né, já um advogado, né? Já. Quando ela chega no CRAM, ela já é orientada, já tem um advogado que vem assisti-la, então ela não fica à mercê, ela é acolhida. E depois disso tem o CEAM que vai encaminhar essa mulher, o CRAM vai encaminhar para o CEAM, que vai mandar essa mulher para uma casa-abrigo, uma casa de referência, né? Onde ela vai ser acolhida, onde ela vai ser protegida. Normalmente ninguém sabe onde é, né? Porque exatamente para ser protegida, para ela não continuar sendo violentada. Então, tem toda uma rede de apoio, que é uma rede pública de apoio, né? E tem mais o 190, o 180, o 100, o Disque 100, tem as defensorias públicas, tem o Ministério Público, que ela pode recorrer e todo esse sistema vai encaminhá-la corretamente. Ela não precisa, porque às vezes fala assim, mas eu não tenho dinheiro nem para pagar um advogado. Ela não precisa de um advogado pago. Ela vai se socorrer nessa rede de apoio e essa rede vai orientá-la e vai conduzi-la dentro dos parâmetros da lei. Isso que a senhora está dizendo serve como resposta para aquela pergunta da igreja da mulher que está... Pois é, serve. Serve para todo tipo de violência, para todas as mulheres. Então, às vezes a pessoa fala, eu não posso sair de casa porque eu não tenho renda. Aí é só procurar o CEAM, explicar a situação. O CRAM vai encaminhar para o CEAM é temporário, mas eles vão, inclusive, nessas casas acolhedoras, tem cursos profissionalizantes.
Então ali ela aprende a fazer bolo, aprende a fazer crochê, aprende a fazer, sempre tem alguma coisa que possa gerar renda para ela depois. Em Campinas tem o CRAM? Tem. A senhora tem um telefone aí ou não? Então, o CRAM ela vai ser encaminhada através da Delegacia da Mulher. Ah, tá. Então a pessoa procura a Delegacia da Mulher. Isso. E aí eles encaminham para os CRAMs. Deixa eu dar um alô aqui para algumas pessoas que já estão aqui nos prestigiando. Jaque Dead Blue. A senhora sabe quem é Jaque Dead Blue? Não. É o Marcos e a filha dele. Eles têm um canal também no YouTube, é uma benção. Eu tenho visto umas é uma benção. Ele é pai e filha, sempre falando de Jesus, coisa né? Linda, né? Sempre inserindo Jesus ali dentro do contexto do que eles estão falando. Que bom. Oi, Marcos. Um abraço aí pro Jaque Dead Blue, que Deus abençoe a vida de vocês. A Paloma também, boa noite, Paloma, Deus abençoe sua vida. A Paloma é a esposa do nosso sonoplasta ali, o sonoplasta é o esposo da Paloma. Vai ser papai, a senhora sabia? Verdade? Glória, parabéns, Paloma. E se ele vai ser papai, tem alguém que vai ser vovô, Vai ser vovô. Pensa se não tá rindo à toa. Chorou igual criança. Imagina. E a Tereza Teca, se eu não me engano, ela é uma fã da Rádio Pop de Hortolândia. Mas, de qualquer forma, seja bem-vinda aqui no nosso canal, Tereza. Que Deus abençoe a sua vida. E continue aí nos prestigiando com a sua presença. Tá bom? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer alguma pergunta aqui pelo canal. Se a gente não conseguir responder agora, nós estaremos respondendo no decorrer dos dias aí. Isso. Né? Pode perguntar à vontade. Uma outra pergunta seria o que é uma violência doméstica, né? Mas eu acho que já... mas eu quero, inclusive, parar um pouquinho nessa violência doméstica, porque ela é bem extensa. Bem extensa, né? Vou até tomar um golinho d'água enquanto a senhora vai falando. A senhora aceita água? Eu aceito. Deixa eu servir a senhora. Eu queria falar também, pastor, da patrulha, porque também dentro dessa rede de apoio foi criado lá na Bahia, a Major Denise Santiago, ela criou a Patrulha Maria da Penha. Então, o que é a Patrulha Maria da Penha? É um casal, normalmente, de policiais que vão atender a essas mulheres que um dia sofreram violência. Então, se ela precisar, tem inclusive um botão de pânico que ela tem no celular, que ela pode chamar essa patrulha. Independente dela chamar, eles passam periodicamente nas casas dessas mulheres que foram vítimas de violência e entrevistam para saber se está tudo bem, porque o que acontece? Normalmente, o agressor ele recebe uma medida protetiva e ele não pode se aproximar dentro de uma determinada distância, não pode falar em rede social com a pessoa, não pode. Então, essa patrulha Maria da Penha, ela faz exatamente isso, de vigiar para saber se a mulher está confortável. Né? Então, legal, hein? Foi criada lá na Bahia por uma major da Polícia Militar. E provavelmente os brabão devem ficar mansinhos, né? Quando escutar o nome de patrulha, né? O grande problema é que nós não temos ainda o suficiente para tanto crime, né? Porque é muita violência e certamente o número de policiais não é suficiente. Uma vez é até engraçado, né? Mas se não fosse violência, seria cômico o que eu vou dizer. Uma vez eu vi um vídeo que eu assisti acho que na TV Record, se eu não me engano. O cara, ele agredindo a esposa dele e os policiais escondidos atrás da porta, do lado de fora. Então estava a câmera filmando os policiais e a mulher falava assim: por que você está com essa faca na mão? E o cara ameaçando meter a faca nela. Meu Deus. Quando os policiais viram que o risco ali, ele estava muito grande, muito eminente ali, o risco dele com a faca na mão, os policiais meteu o pé na porta e entrou para dentro, até a voz do homem afinou. E o policial falou assim: o que você está fazendo com essa faca na mão? Ele falou: não, eu estou com a faca na mão porque eu vou limpar um peixe. Só que nem peixe tinha.
Olha, é muito sério, porque normalmente o agressor ele é covarde, né? Só por ele agredir uma mulher, ele já é covarde. Ele sabe da diferença física que existe entre eles. E ele sabe que certamente ele sempre vai ganhar, né? Ele sempre vai, na força física, ele sempre vai vencer. Então, isso já é uma covardia. É Então, verdade. essa questão de estar com a faca para limpar o peixe, só demonstra, só comprova isso mesmo, né? Eles são covardes. O agressor é um covarde. Ó, o senhor perguntou